esse anime chegou pra surpreender, pra mostrar pra aquelas pessoas que têm preconceito com 3D que nem sempre que essa técnica é utilizada, isso significa algo ruim. Com uma animação inclusive comparada com lançamentos como Aranhaverso, com um roteiro que lembra bastante talvez a série The Boys e toda essa sátira sobre super-heróis. Um anime com coprodução da China com o Japão, que trouxe já até este momento 2 primeiros episódios sensacionais, surpreendentes e que você definitivamente precisa conhecer. Oi, continuo em transição, já tem algumas coisinhas a mais por aqui. O reverb, né, o eco vai ficar um pouco forte por enquanto, gente, porque é um grande nada na minha frente e em todo lado por aqui, mas hoje eu queria falar de To Be Hero X, ou To Be Hero X, o anime que chegou com o universo dos super-heróis, mas de um jeito bem diferente. Muitas cores, saturação pra caramba, e falando de um tal super-herói chamado Nice, que ele anda com passos praticamente de dança. Ele é esguio, ele desliza, ele voa, ele inspira a sociedade, ele faz várias propagandas e ele tem um relacionamento perfeito com uma outra super-heroína. Até que, e não é grande spoiler te dizer isso, algo extremamente trágico acontece com esse Nice, que aliás é uma cena bem grotesca. Nem um pouco censurada, mostra exatamente o que ocorre de uma maneira seca, sem te explicar, e você pensa, opa, peraí, eu não tô entendendo mais nada. E talvez essa seja uma sensação comum pra gente ao assistir os próximos episódios de To Be Hero X, pelo menos é isso que eu espero. To Be Hero X, aliás, vem de um mesmo universo de outras 2 animações que já foram lançadas em 2016 e 2018, To Be Hero e To Be Heroine. Até onde eu sei, To Be Hero, porque eu não assisti, tem uma pegada mais de comédia e humor bem escrachado. To Be Heroine é um pouco menos, mas não assisti nenhuma das 2 animações e tô vindo aqui bem crua assistir To Be Hero X. E apesar de comentários que eu vi ali bem por cima da galera do meu Discord, de apoiadores inclusive, quer participar do nosso Discord fechado e várias outras coisas exclusivas, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. A partir do nível Ramen você discute com a gente até de madrugada qualquer bobagem e joga Gartic numa frequência até que alta. E aí você pensa, tá, mas cadê a história? Então, a partir da cena cruel, bizarra, grotesca, é que a coisa começa a se desenvolver. E é a partir daí também que a gente começa a ver como a técnica que eles utilizam, ela se deixa levar por todas as vertentes artísticas que eles tiverem necessidade. Se a gente vai para um flashback, a técnica pode mudar. E a mescla de 3D e 2D vai acontecendo, e não apenas em um estilo ou 2, são vários. Parece que eles brincam com a arte, com as cores, com os traços, com cada personagem. E aquilo faz sentido porque não parecem mudanças aleatórias. Aliás, muitas vezes parecem, só que de propósito. Se a gente notar, existe uma transição de roteiro, uma virada narrativa que faz com que exista uma justificativa para eles, de novo, mudarem os passos dessa dança tão bonita cinematograficamente. Eu te dou só alguns minutos, ou pelo menos o primeiro episódio, para você se acostumar, e essa barreira de estranhamento com a técnica de animação utilizada vai cair por água abaixo. E a história também, é claro, vai te segurando. Porque a partir do que acontece com o tal herói Nice, um personagem que era o responsável por todas as campanhas publicitárias desse herói, que sonhava em ser um herói, ele acaba tomando o lugar deste cara tão sensacional, desse herói tão admirado. Mas como que ele faz isso? Ele era herói? Aí que tá. Porque nessa sociedade, pelo que eles já explicaram, tem um sistema bem interessante, ou pelo menos até agora diferente, em que um cidadão comum pode se tornar um super-herói ele mesmo, porque o que define os seus poderes e o seu grau de super-heroísmo é o nível de confiança, são os pontos de confiança que você tem. Quanto mais a sociedade te admira e confia em você, um mecanismo, inclusive, linkado ao seu pulso, ele vai marcando os seus pontos, e quanto mais você tem, mais você consegue alcançar um nível de super-herói. A depender do tipo de confiança, a depender do seu estilo de vida, você vai ganhando características ou poderes diferentes, seja voar, força, teletransporte ou muito mais. É uma mescla de você confiar em você mesmo e os outros confiarem em você, e bum, a mágica acontece. Por isso que o cara de publicidade, que não aguentava mais o mercado de trabalho, que acabava com ele, de repente ele consegue se tornar o herói que ele tanto admirava e odiava ao mesmo tempo. Entrar na pele de um super-herói, namorar a namorada de um super-herói, cadê a parte de The Boys, fora a cena grotesca, bizarra e inesperada no primeiro episódio? Então, é porque existe todo o bastidor de você ver que o marketing, a empresa que controla cada um desses heróis, cria uma historinha do amor,
o romance, de como é esse herói, do que ele vai fazer, quais campanhas, para onde ele vai andar, quais serão seus amigos, sua rotina e até o seu arqui-inimigo. Às vezes nem o arqui-inimigo é realmente um vilão, pelo menos não inicialmente, ele é colocado naquele papel e tudo vai acontecendo praticamente como um show midiático. As pessoas com confiança dão origem aos super-heróis que são alimentados por essa audiência que precisa ser alimentada por um show de entretenimento com um roteiro muito bem delimitado, não pelo heroísmo em si, aquela coisa que a gente vincula geralmente a caráter, a ética, a bondade, não. Às vezes simplesmente por um roteiro, uma narrativa bem elaborada que a pessoa quer assistir tal como uma novela, mas no caso são pessoas de carne e osso que viraram heróis, que têm poderes e às vezes nem tanto assim. E é claro, existem as rixas, existem aqueles outros super-heróis ou pessoas com poderes que invejam aqueles que estão no topo, que procuram brechas na narrativa mentirosa, que tentam derrubá-los e o conceito que já foi introduzido nos primeiros episódios de vilão. Aparentemente, se os heróis são alimentados pela confiança, os vilões são alimentados pelo medo da sociedade. Não é bem simples, é quase aquela coisa de se você acredita na fada, ela vive, senão ela morre. É um sistema aí que a sociedade e os heróis se retroalimentam, mas que já foi mostrado aqui, pode ser um ambiente extremamente tóxico, principalmente ou pelo menos também para aqueles que estão no topo, admirados, aparentemente felizes e perfeitos, pode ser horrível. Tanto é que parece que um contexto sufocante como esse foi o que provavelmente levou o original herói Nice a fazer o que ele fez nos primeiros minutos de tela. São muitas sequências de ação. Como eu disse, a animação em si, não apenas a arte é muito criativa, mas a animação funciona muito bem, a técnica é excelente, como eu disse, eles brincam demais em tela, eles se permitem ousar e testar, e por isso talvez comparações já existem aí entre essa animação até agora e Aranhaverso. E com qualquer isenção de comparação por mérito ou por qualidade objetivamente, é um show visual. Vale muito a pena. Eu também estranhei nos primeiros minutos, eu também fiquei, tá, eu até sou muito mais tolerante que 3D que a maioria, mas que estranho esses personagens todos em 3D, de onde vem pra onde vai essa história? E quando eu me dei conta, eu assisti aos 2 episódios e já estou aqui esperando o próximo sábado, porque está sendo transmitido todos os sábados este anime e eu quero ver mais. Eu não sei o que virá daqui pra frente, é uma história chinesa, não tem um material que eu saiba que eu tenha encontrado original, e mesmo que tenha, eu quero me surpreender e eu espero que a história continue nos surpreendendo, com cenas que são ao mesmo tempo grotescas e exuberantes. Um ritmo fluido tanto em tela com o que a gente vê, como também com a história, os personagens, as viradas que acontecem e você não espera. A frustração do roteiro não seguir exatamente uma jornada do herói, porque afinal, o que é herói? Esses seres pré-moldados que nós desejamos, que surgem porque queremos e que são dirigidos, basicamente, para nos agradar o tempo todo. E tá aí a pegada de várias outras histórias, como The Boys recentes, que justamente criticam. Eu não sei vocês, mas eu imagino que se heróis surgissem na nossa sociedade hoje, provavelmente eles seguiriam esse esquema. Várias empresas ficariam por trás deles, empresários, agências, que colocariam exatamente na pauta o que eles precisam ser, fazer, falar. Não é assim com idols, com ídolos num geral. Pessoas públicas, quanto mais alta for a sua fama, mais você precisa andar na linha para que continuem amando aquela figura que você criou e não necessariamente quem você é. O que poderes são nesse contexto? Só um plus, né? Uma coisa a mais, um artifício quase pirotécnico apenas, mas claro, também muito poderoso, porque a partir do instante em que existem poderes mortais, a coisa pode ficar um pouco mais perigosa para os heróis, para os vilões, para todo mundo, para a sociedade, e assim vai. 2 episódios extremamente surpreendente, sensacional, não esperava que eu viria aqui elogiar, por mais que eu tenha visto, como eu disse, elogios lá no grupo de apoiadores, eu pensei, não tô tirando crédito de vocês, apoiadores maravilhosos, mas eu pensei assim, será que eu vou curtir tanto assim? Será que vai ter alguma coisa que realmente justifique o que eu vi no trailer da arte, que talvez não tenha me atraído tanto? Sim.
Até este ponto, sim, mas são primeiras impressões de primeiros episódios. Se quiserem que eu volte para comentar eventuais episódios ou coisa assim, é só escreverem aqui embaixo na caixa de comentários, tanto o que vocês eventualmente estão achando do que eu mostrei aqui no vídeo, ou do que vocês assistiram nos episódios até agora, quanto se eu devo voltar ou não para fazer o nosso sábado de heróis, ou qualquer coisa assim, domingo de heróis, dia de comentários de To Be Hero X, ou comentários apenas quando for relevante falar. Muito obrigada por você ter chegado até aqui e espero vocês nessa confusão em construção em todos os próximos vídeos. Daqui a pouco tudo melhora, gente. Vai aos pouquinhos. Tchau, tchau.